Dependência emocional. Você sabe o que é? Quando alguém diz, eu me tornei emocionalmente dependente de tal pessoa. Essa afirmação ela reflete um estado que muitos de nós podemos experimentar em algum momento na vida. A dependência emocional. Embora sim, a princípio, ela possa parecer inofensiva, ela é uma condição que pode se tornar profundamente debilitante e prejudicial, simplesmente porque ela está afetando a nossa saúde mental, as nossas relações interpessoais e principalmente a nossa capacidade de viver de forma autônoma e saudável. Então vamos entender um pouco mais sobre dependência emocional? Vamos lá. A dependência emocional, ela se caracteriza por uma necessidade constante de apoio que uma pessoa sente, necessidade de validação e necessidade do amor de uma determinada pessoa. Mas de onde vem essa dependência emocional? Bom, ela pode surgir de inseguranças nossas, de uma baixa autoestima, ou de experiências que nós vivemos no passado e que geraram um vazio emocional em nós. Quando nos vemos emocionalmente dependentes de alguém, a nossa felicidade e o nosso bem-estar passam a depender quase que exclusivamente da presença e das atitudes da pessoa da qual nós estamos dependentes. E o pior é que isso gera um ciclo vicioso de apego exagerado a alguém e ao mesmo tempo um medo de ser abandonado pela pessoa em questão. Então essa condição ela pode levar a uma série de comportamentos que são prejudiciais, como por exemplo ciúme em excesso. Uma dose de ciúme vai bem, nós sabemos disso, né? É bom, mas não em excesso. Gera possessividade, gera ansiedade intensa quando acontece uma separação. Sem contar da incapacidade que o dependente começa a ter de tomar decisões sem poder contar com a aprovação da outra pessoa. Em casos mais graves assim, a dependência emocional pode nos levar a sacrificar os nossos próprios valores, os nossos desejos, as nossas necessidades, tudo para se tentar manter a relação. É óbvio, isso resulta na perda de identidade e na perda de liberdade pessoal no dependente. Então, estamos falando de uma patologia? Sim, é sobre isso também. A dependência emocional pode ser comparada a um vício. Assim como uma substância química, a presença em si da pessoa da qual alguém está dependente emocionalmente pode proporcionar ao sujeito dependente um alívio temporário. Mas aí, a ausência dessa pessoa pode gerar sintomas de abstinência, igual sente o dependente quando privado da substância da qual ele é dependente. Então, quais são esses sintomas de abstinência? Angústia, medo, a sensação de vazio. Com o tempo, essa condição ela pode evoluir para quadros de depressão, de ansiedade generalizada e outras patologias emocionais. Além disso, a dependência emocional frequentemente tem outros desdobramentos. As relações vão ficando assim cada vez mais desequilibradas e tóxicas. Por que desequilibradas? Porque a dependência emocional afeta as duas partes do relacionamento, onde um dos parceiros assume o papel de cuidador e o outro de dependente. Então essa dinâmica de poder entre as partes é totalmente disfuncional, porque fica igual a serpente que engole a própria cauda. Ou seja, se perpetua, passa a não ter mais começo nem fim, um círculo vicioso. Por isso a dependência emocional ela impede ambas as partes
de crescerem emocionalmente. Tem como, então, vencer essa dependência emocional? Para alguém superar a dependência emocional, exige um processo que já começa pelo autoconhecimento. Ou seja, é preciso investir numa mudança interna, interior, uma mudança lá dentro. Então vamos ver algumas etapas que podem ajudar nesse processo. Primeiramente, é preciso que haja o reconhecimento do problema. O primeiro passo para superar a dependência emocional é então reconhecer a existência dela. Ela está aí, ela existe. Admitir que você se tornou dependente emocionalmente de alguém. Agora você precisa buscar por uma autonomia. Começar a trabalhar para recuperar a sua autonomia emocional. Comece com algo leve, como por exemplo, praticar um hobby. Depois, tente desenvolver novas habilidades e aproveite e procure restabelecer o contato com os velhos amigos seus. Dê espaço a mais pessoas na sua vida. Não sei se você já percebeu, mas a ideia aqui é você redescobrir a sua identidade e reaprender a ser feliz. Mas agora, sem depender exclusivamente de outra pessoa. Seja ela quem for, comece a fortalecer a sua autoestima. Uma das raízes da dependência emocional é ter uma autoestima baixa, rebaixada. Por isso, trabalhe o quanto você puder em busca de construir uma imagem positiva de você mesmo. Terapia ajuda, viu? Ajuda muito. Meditação também. E praticar a gratidão. Se você tem visto alguns outros vídeos meus, você vai perceber o quanto a prática da gratidão está diretamente envolvida em curas emocionais. Tudo isso que eu acabei de falar aqui são ferramentas extremamente importantes nesse processo de reabilitação. O dependente emocional, ele tem dificuldade de estabelecer limites. Por isso, aprenda a estabelecer limites saudáveis nas suas relações. Isso significa respeitar as suas próprias necessidades e não sacrificar o seu bem-estar por conta de outra pessoa. Como eu disse, em muitos casos, a dependência emocional se torna muito profunda. Então, o apoio de um terapeuta vai ser primordial. Nós podemos falar em cura? Podemos, mas é bom grifar aqui que a cura de uma dependência emocional não acontece da noite para o dia, nem do dia para a noite. É um processo que vai acontecendo gradualmente. Um caminho que exige paciência, degrau por degrau, perseverança e, acima de tudo, muito amor próprio envolvido. Enquanto você vai avançando à procura de se curar, é importante que você olhe os passos que já foram dados e celebre cada pequena vitória. A vitória que você já teve e reconheça que a sua busca está tendo progresso. O contrário de dependência emocional é a liberdade emocional. A verdadeira liberdade emocional, ela é alcançada quando você consegue amar e ser amado de forma saudável, sem se perder no outro. Por mais que haja amor, o outro é o outro, você é você. Isso é extremamente importante. Nós não podemos delegar ao outro que se prive dele mesmo para olhar apenas por nós. Tem que haver equilíbrio, onde há espaço para carinho, para conversa, atenção, escuta, troca, mas também para a individualidade e o respeito mútuo entre as partes. Superar, portanto, a dependência emocional é, acima de tudo, um ato de coragem. Você precisa ter coragem para enfrentar os seus medos, coragem para se conhecer melhor e mais profundamente. E, por fim, coragem para escolher a cada dia a liberdade de ser você mesmo. Porque quem se torna dependente emocional de alguém é igual a uma árvore
que cresce envolvida por cipós sufocantes que envolvem seu tronco e seus galhos. Em vez de essa árvore florescer livremente, ela perde a sua força, seu espaço e a sua vitalidade, até que a sua essência fique totalmente ofuscada pela necessidade de sustentar aquilo que aprende, que amarra, sufoca. O amor autêntico, por outro lado, é como uma árvore que, enraizada firmemente nesse solo onde ela está, ela oferece sombra, abrigo, sem nunca perder a sua própria identidade, a sua liberdade de crescer em direção ao céu e florescer e dar frutos livremente. E aí, gostou desse conteúdo? Então curte, compartilhe com seus contatos e, se quiser também, pode deixar um comentário, vai fazer muito bem. E muito obrigado e saiba que juntos nós podemos transformar vidas. Até a próxima.